O que levaria o Senhor Jesus Cristo a dizer a seus discípulos: convém que eu vá embora, é necessário, é melhor que eu parta, porque se eu não for, não poderei enviar a minha mais preciosa dádiva. Isso está lá no livro de João, capítulo 16, verso 7, que diz assim: mas na verdade é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o Consolador não virá, e se eu for, eu o enviarei a vocês. Olá, estamos no nosso novo Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Estamos falando sobre os atributos de Deus, que são mensagens de encorajamento, fé e inspiração para que você se aproxime, conheça e sirva ao Deus vivo. O episódio de hoje é o episódio número 6 e nós vamos falar sobre o atributo de Deus, Consolador. A palavra Consolador na Bíblia, ela vem do grego paráclitos, que pode ser traduzido por Consolador, Encorajador, Conselheiro, Confortador. Esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa da Trindade enviada pelo Pai e pelo Filho para habitar entre nós e em nós, após a ressurreição de Jesus Cristo. Ele é a pessoa de Cristo vivendo em mim. Um dos textos desta linda e poderosa promessa está em João capítulo 14, versos de 15 a 26, que diz assim: se vocês me amam, disse Jesus, obedeçam a meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, que nunca os deixará. Ele é o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo e vocês viverão. Num dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados do meu Pai, e eu também os amarei, e me revelarei a cada um deles. Aí Judas, não Iscariotes, o outro Judas, discípulo de Jesus, também disse: por que o Senhor vai se revelar somente a nós, e não ao mundo em geral? Jesus respondeu: quem me ama faz aquilo que eu ordeno. Meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele morada. Quem não me ama não me obedece. E lembre-se destas palavras. Estas palavras não são minhas. Elas vêm do Pai que me enviou. Eu digo estas coisas enquanto ainda estou com vocês. Mas quando o Pai enviar o Consolador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Texto fantástico da palavra de Deus, que fala sobre a vinda do Espírito Santo sobre nós. Nós temos que falar como uma importância seguida daqueles 5 tópicos que falamos anteriormente, nos estudos anteriores, sobre o Espírito Santo, certamente. Um outro Paráclitos, para morar em cada um de nós, um outro Consolador, um outro Encorajador, porque o Senhor Jesus foi tudo isso, um outro Conselheiro, um outro ombro fiel, como foi o de Jesus para seus discípulos, um outro amigo verdadeiro, um outro confortador, que entende quando estamos tristes e abatidos. A palavra de Deus diz que, em alguns casos, quando nós não conseguimos orar, ele se expressa com gemidos inexprimíveis, coisas que nós não conseguimos expressar ao Pai, porque o nosso vocabulário ou o nosso momento não permite. O Espírito Santo que habita em nós traduz o meu coração, aquilo que ele está sentindo, e que não há palavras para exprimir ou para serem expressas, tanto na euforia, quanto na dor, quanto no luto. Na euforia, na glorificação de Deus, quando a gente não tem palavras para agradecer a Deus pelo tanto que ele tem nos feito ou acabou de fazer alguma coisa que aconteceu. Outra lição que nós tiramos desse texto é que
no verso 23, o Senhor Jesus diz: eu e o Pai faremos nele morada. Ou seja, o Espírito Santo vem habitar em nós. Meu Pai o amará e nós viemos e faremos nele morada, é o texto que nós lemos. Diz assim: mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Ele não somente estará, como eu, Jesus, com vocês, mas em vocês. Esta é uma diferença tremenda entre religiões. O nosso Senhor Jesus Cristo vive, ele ressuscitou e ele está à direita do Pai. E ele e o Pai enviaram o Espírito Santo para habitar em nós. Se você conhece a Deus, conhece a Jesus Cristo e o serve, entregou a sua vida, renunciou a sua vida, a sua carne e está vivendo para o Senhor, você certamente sabe o que eu estou falando, porque você tem reconhecido a doce voz do Espírito Santo, aconselhando, dirigindo, nos conduzindo pelos caminhos do Senhor, não permitindo que o mal nos venha, ou se o mal nos vier, ele estará conosco, nos confortando, nos consolando, o Paráclitos do Senhor. Diz também o texto, o Espírito da verdade. Interessante isso. O Espírito da verdade, que o mundo não vê nem o conhece. Você já viu o Espírito Santo? Eu não. Ninguém viu. Mas aqui ele está dizendo que o mundo não vê e também não conhece. Mas nós conhecemos e por isso reconhecemos. O ver aqui é reconhecer. Nós reconhecemos que o Espírito Santo está em nós, está no irmão, está naquela situação. Da mesma maneira como nós discernimos que um espírito mau está presente num lugar, numa pessoa, numa situação. Você já sentiu isso? Muitas vezes você pensa, uau, esse lugar aqui está pesado, existe um clima diferente. Como dizem hoje, uma vibe que não está legal, não é? Isto, quando você é de Deus, essa vibe vem do Consolador, o Espírito da verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito, diz João capítulo 15, verso 26. E ainda no João 13, 15, quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está por acontecer. Ele me glorificará, diz o Senhor Jesus, porque lhes contará tudo o que receber de mim. Tudo que pertence ao meu Pai é meu. Por isso eu disse, o Espírito lhes contará tudo o que receber de mim. Então, queridos, quando a Bíblia fala do Espírito de verdade, é que é meio patético quando as pessoas fingem cristãos, fingem de crentes. É patético ao mesmo tempo triste, porque isso não existe. O Espírito Santo é a verdade. O Senhor Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, enganar a Deus é tão bizarro, ou enganar o próximo dizendo ser de Deus. Então, o que o Senhor Jesus quer dizer aqui é assim, você quer um novo nascimento de verdade? Você quer zerar o seu odômetro? Você quer começar de novo? O Senhor Jesus Cristo enviou o seu Espírito, porque através dele, nós somos encaminhados ao Pai, a Jesus, para recebermos a regeneração genuína, o novo nascimento que o Senhor Jesus Cristo tem. E aí, é em espírito e em verdade, não na carne e de araque. O verso 26 também fala de uma característica importantíssima do Espírito Santo. Vocês lembrarão das minhas palavras, mas quando o Pai enviar o Espírito Santo como meu representante, diz a palavra que nós lemos, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo o que lhes disse. Espírito que ensina e faz lembrar as verdades de Cristo. Então, meu querido, leia a palavra de Deus, faça disso uma prática e permita que o Espírito Santo te relembre tudo que você leu na hora que você precisar, para que a palavra de Deus seja viva e não um livro, não um texto, não uma filosofia, não é um livro de história apenas. Ele é um livro vivo, a palavra de Deus é viva e eficaz, penetra profundamente, vai lá na divisão da alma do Espírito e convence do pecado, convence da justiça e convence do juízo. Essa palavra que nós queremos que o Espírito Santo lembre. Quando nós tivermos uma situação, a gente vai lembrar daquela palavra. Muitas vezes uma canção, as canções boas, né? Então, tem canções hoje que parece um elogio do esposo para a esposa, ou vice-versa, sei lá. Vamos pensar nas canções que agradam o Pai, que enaltecem o Pai, de glorificação, ou palavras de Deus para conosco. Essas canções
gospel, elas são as melhores, né? Aquelas que realmente falam de Cristo. E aí ele vai fazer você lembrar das verdades. E caso haja alguma coisa que você ainda não sabe, o Espírito ensina. Ele vai lá e vai te dar uma palavra que é coerente com a palavra de Deus. Não a palavra nova que vai inventar um negócio, mas o Espírito Santo traz a verdade. Saindo do texto que nós lemos, vamos para outros dois papéis importantíssimos do Espírito Santo, como Paráclitos. Primeiro é a subjugação da nossa carne, ou da nossa natureza humana. Tem traduções que falam, em vez de carne, natureza humana, através do Espírito Santo. Só através dele nós temos forças para vencer as tentações. Você não vence nada sozinho, você precisa do Senhor Jesus Cristo. Você não enfrenta o inimigo sozinho, você enfrenta em nome de Jesus. E para que possamos viver uma vida reta e que agrada ao nosso querido Senhor, nós precisamos do Espírito Santo habitando em nós. E eu vou ler o texto de Romanos capítulo 8, versos 5, 9 e 11. Aqueles que são dominados pela carne ou pela natureza humana pensam em coisas da carne, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a carne controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Romanos capítulo 8. Pois a mentalidade da carne é sempre inimiga de Deus, puxa para baixo, para as coisas do mal. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá, porque ela é enferma pelo pecado, diz a palavra. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da sua carne ou da natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são mais controlados pela carne, mas pelo Espírito Santo. Se de fato é, diz a palavra, que o Espírito Santo habita em vocês. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a ele. E se o Espírito de Deus que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos, ou seja, Deus usou o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo para ressuscitar a Cristo dos mortos, ele habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo mortal por meio deste mesmo Espírito que habita em vocês. Olha só que papel importante do Espírito Santo, que é renovar. Esse novo nascimento, ele regenera a nossa alma, apaga o nosso passado, nos dá de novo esperança e começa a construir em nós um homem e uma mulher de Deus, através da doce instrução do Espírito Santo, que não violenta ninguém, que vai indicando o caminho, que mostra o errado e que indica o que é certo. Um segundo papel e último, fora do texto que nós lemos, o Espírito Santo, ele é aquele que garante, o garantidor da nossa herança eterna. Nós temos uma herança eterna nos dada gratuitamente por Deus, de vida eterna. Quem me garante é a fidelidade inabalável de Deus. Hebreus capítulo 6 diz assim, versículo 17 em diante, Deus também se comprometeu por meio de um juramento para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. Qual a ideia? De nos dar a herança eterna. A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta, diz a palavra. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós, que nós vamos herdar a vida eterna após essa vida. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Por quê? Porque foi o Senhor Jesus que prometeu e ele não pode mentir. Fantástico isso. E aí a palavra continua. A garantia dessa promessa maravilhosa de herança eterna é lastreada. Tem como penhor, a palavra usa penhor, o Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós, os que cremos. E aí o texto é Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, diz Paulo ao povo que vivia em Éfeso. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. É como se Deus selasse a cada um de nós, a coisa mais linda. E este Espírito, diz a palavra, verso 14, é a garantia da nossa herança eterna, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para louvor de sua glória eternamente. Queridos, o Espírito Santo é o atributo maravilhoso do Deus triuno. O Espírito Santo, ele é a esperança que nós temos, a pessoa de Deus vivendo em nós.
E ele traz consigo uma riqueza que o próprio Jesus, vivendo entre nós, não pôde trazer. Por quê? Porque Jesus morava na Galileia, na Judéia. Ele era um só. Mas então ele falou, convém que eu vá embora para que eu possa enviar o Espírito Santo, que vai ser espalhado por toda a cristandade, por aqueles que creem por todos os séculos, todas as gerações, povos, línguas e nações, fazendo tudo isso que eu disse e muito mais. Estou falando num período bem curto. Vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor, pela tua promessa, pelo teu Espírito, pela pessoa de Deus e de Jesus que vive em nós, através do Espírito Santo, a nossa herança, o nosso penhor, a nossa esperança. Muito obrigado. Que o Senhor possa abençoar a cada um, encher a cada um que está ouvindo esta palavra do teu Espírito e que eles saibam da riqueza que o Senhor propicia a cada um de nós. Que eles não troquem essa riqueza por quinquilharias que o diabo oferece, mas que possam sim zelar por manter o Espírito Santo ativo, sejam cheios do Espírito Santo, como diz a palavra, estejam cada dia buscando essa presença gloriosa para que sejam enriquecidos na sua fé, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, que Deus te dê um bom feriado, que você possa viver na presença de Deus, na presença desse Espírito Santo, que ele seja o seu conselheiro, o seu encorajador, aquele que consola e conforta a sua vida, a sua alma. Que Deus abençoe a sua família, a sua semana, em tudo que você fizer. Se você gostou dessa palavra, curta, mande o seu comentário, a sua pergunta, compartilhe e faça isso. Se inscreva em nosso canal para você receber sempre uma palavra de bênção para a sua vida, em nome de Jesus.